Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar início à apresentação do trabalho da matéria de reprodução animal, ministrada pela professora Heloísa Pedrosa, nós do curso do 8º período de Medicina Veterinária. A gente vai falar um pouquinho sobre o manejo reprodutivo de equinos. No nosso grupo, temos Camila, Carolina, Daniel, Anderson, Larissa, Lívia Goretti e Lívia Moreira. Dando introdução ao manejo reprodutivo de equinos, a gente pode citar um pouquinho da etiologia e da evolução dos equinos. Essa etiologia pode ser caracterizada assim como uma maneira que o animal se adapta, se ajusta ao meio que ele está vivendo, ao meio que ele habita, demonstrando suas reações, expondo a sua fisiologia interna e reproduzindo algumas reações instantâneas. Os equinos, eles utilizam uma maneira diferente de comunicar com a gente, uma maneira diferente de expressar seu pensamento. Então, como a gente pensa com palavras, os equinos são diferentes, eles pensam usando imagens. Então, cada formação de imagem do local em que ele vive, que ele habita, influencia na sua atitude. Então, a gente deve levar em consideração que os equinos são animais que foram domesticados. Então, a gente tem que ter em conhecimento que para a gente humanizar, para a gente melhorar esse convívio da espécie com a gente, com os seres humanos, a gente tem que compreender os seus sentidos, compreender como que eles expressam suas reações e compreender como que eles demonstram seu bem-estar. Então, atualmente, a gente cria esses animais em lugares diferentes da sua própria natureza. Então, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de um bom manejo, de uma assistência para esse animal, para que ele possa se expressar do seu comportamento natural e seu bem-estar, devido a ele estar num lugar diferente de onde sua natureza é. Então, a gente precisa de um bom manejo, uma boa assistência de um médico veterinário de forma assim, periódica, para evitar esses problemas e manter essa boa saúde e bem-estar dos animais. Então, por compreender o manejo, a gente engloba ações que são empregadas assim, de forma a melhorar essa interação humano-animal. Esse horsemanship que a gente preza. Então, a gente adapta esse manejo, a gente promove esse manejo nessas atividades que a gente executa com os animais. Então, a gente prioriza o bem-estar, a proteção, a segurança deles e nossa. Então, para a gente adaptar esse manejo, a gente tem que ter uma noção, como já disse, dos sentidos, do seu comportamento natural e principalmente do exercício da vida do animal, da anatomia, da fisiologia. Então, a gente tem que levar em consideração que para o manejo desse animal, a gente tem que estar tudo em conjunto, tanto o manejo sanitário, tanto o manejo nutricional, para que todos esses pilares formem um manejo geral e promovam o bem-estar desse animal. Então, agora falando propriamente dito do manejo reprodutivo, a gente tem que ter esse entendimento da fisiologia, da anatomia, da endocrinologia, porque esses sistemas são essenciais para a gente ter um êxito na hora de a gente aplicar o manejo reprodutivo, para reduzir as perdas econômicas, reduzir desgaste, reduzir estresse, para a gente compreender melhor o animal, o que a gente está querendo executar com ele. Então, tem um pouco de noção do aparelho reprodutivo. O aparelho reprodutivo da égua ele é integrado por 2 ovários, 2 ovidutos, 2 cornos uterinos, o corpo do útero, a cérvix, a vagina e a vulva. A glândula mamária também integra esse sistema reprodutivo. Então, para a gente visar esse desempenho sexual nas éguas, a gente tem que levar em consideração que ele é mantido e instituído por diversos fatores que influenciam assim, diretamente, tanto eles hormonais, genéticos e nutricionais. Então, a atuação desses fatores no animal vai desempenhar acontecimentos como a apresentação da puberdade, o início do ciclo estral, as ovulações, gestação, o parto e a lactação nas fêmeas.
Então, nos últimos anos, essas técnicas reprodutivas, esse aprimoramento do manejo reprodutivo, o entendimento do aparelho reprodutivo, da anatomia, fisiologia, endocrinologia, levou a uma evolução rápida das técnicas e que possibilitou o aproveitamento dos animais, o que torna viável a aceleração de geração dos novos animais. Então, dentro de um ano, você consegue ter um número maior de animais, dependendo do seu manejo, dependendo do seu entendimento. Então, você pode utilizar essas técnicas a fim de promover novos animais, aprimorar as raças e cruzamentos. Então, essa vasta aplicação dessas biotecnologias trouxe essas vantagens aos criadores, né? Ao longo dos anos, a chance de gerar inúmeros animais. Mas, por um tempo, a espécie equina foi caracterizada, tida assim por um longo tempo, como a espécie que possuía menor fertilidade entre as espécies domésticas. Então, o que foi entendido é que a particularidade dessa seleção e as questões vinculadas ao manejo estão diretamente ligadas nessa menor fertilidade. Mas então a gente tem que pensar que para o êxito, para o sucesso de uma reprodução equina, para o sucesso daquele desempenho sexual naquela estação, está situado no entendimento, na representação da anatomia reprodutiva, da fisiologia, endocrinologia, da conduta da criação, do manejo que a gente aplica, tanto o manejo, principalmente o manejo alimentar, a nutrição, e tanto quanto o manejo sanitário, para aí sim a gente ter um bom êxito no manejo reprodutivo, nesse desempenho sexual. Então, nós vamos falar da anatomia. A gente vai dar uma revisada aí na anatomia do sistema reprodutor da égua. A gente só vai excluir essa parte de azul, porque a parte de azul ela faz parte do sistema urinário. Então, a gente vai falar só das demais estruturas que vão compor aí o sistema reprodutor da égua, que vai ser composto pelo ovário, pelos cornos uterinos, ou tubas uterinas, ou trompas. O útero, que ele vai ser subdividido em corno uterino, corpo uterino e a cérvix, a vagina e a vulva. Então, os ovários, eles são as gônadas femininas. Ele é par, ele é um órgão par. Ele é comumente localizado na parte dorsal do abdômen, crânio-ventralmente às asas do ilho e aproximadamente no nível da quinta e quarta vértebra da região lombar. Ele tem aproximadamente de 8 a 12 centímetros, tem formato de rim ou de feijão. Ele vai fazer liberação, né, dos gametas femininos, que são os oócitos, e produção de hormônios, como por exemplo progesterona e estrógeno. Esses ovários das éguas, eles têm particularidades, que por exemplo a força da ovulação, e também internamente ele vai ter a camada cortical e a medula ela vai ficar mais externa, o que é contrário às demais espécies domésticas. Então, as tubas uterinas, elas são tubos contorsivos que se estendem do ovário até o útero. Elas são responsáveis por receber e transportar o óvulo e também o espermatozoide até o local da fecundação, que vai ser na ampola, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E também tem função de transportar os ovócitos, né, o zigoto, até o útero. E também tem células ciliadas e não ciliadas. As células não ciliadas, elas vão produzir e secretar um líquido tubárico que é rico em nutrientes para nutrir espermatozoides, os oócitos e o embrião. As células ciliadas, elas produzem movimentos no sentido ovárico-útero. As tubas uterinas, então, subdivididas, nós vamos falar primeiramente das fímbrias, que ela tem um formato de franjas. Ela
ela fica na abertura abdominal próxima ao ovário. Elas vão ser as responsáveis por fazer a captação do oócito. Depois, elas vão chegar no infundíbulo, né? Que ele tem o formato de funil, ele fica no interior e é marcado por pregas que vai delimitar uma abertura, que ela é chamada ósteo abdominal, que aí vão fazer o transporte do óvulo, do oócito, até a ampola. Na ampola é onde vai ocorrer a fecundação. É onde vai ocorrer também o desenvolvimento inicial do embrião, onde ele vai ser nutrido e protegido. A ampola, ela também é mais espessa, falando dessas estruturas, da infundíbula, ampola e istmo. A ampola, ela é mais espessa em comparação às outras. Depois da ampola vai vir o istmo. Ele vai se abrir no ápice do corno uterino, e a finalidade do istmo é diferenciar o óvulo não fertilizado do óvulo fertilizado. E aí ele vai mandar o fertilizado em direção ao útero, impedindo a entrada do que não foi fertilizado. Ele também vai fazer o transporte do espermatozoide até a ampola. Então, o útero ele é um órgão muscular oco, e é lá que vai acontecer o desenvolvimento do embrião e do feto. Ele é constituído por 3 camadas musculares: o perimétrio, o miométrio e o endométrio. O miométrio, ele é que vai ser responsável aí por 70% da contração durante o parto. Ele é a camada, então, intermediária e muscular. O corno uterino, ele é bipartido. Ele é encontrado, então, na região abdominal. Ele é bicornual típico. Ele vai ter a forma de Y ou T, e também vai acontecer o desenvolvimento embrionário. Ele vai apresentar um septo que vai separar os cornos de um proeminente corpo uterino. Eles se elevam em direção ao teto do abdômen, acima da massa intestinal. Depois vai vir o corpo do útero, que é a parte intermediária do útero, que ela vai ficar então entre a cérvix e os cornos uterinos. A cérvix é a porção final, né, do útero. Ela é encontrada mais projetada no lume da vagina e é envolta por espaço anular, que é o fórnix, que tem a profundidade mais uniforme. As funções da cérvix vai ser então a facilidade do transporte espermático através do muco cervical para dentro do útero, a proteção do útero. Ela vai atuar também como reservatório de espermatozoides fortes, age na seleção dos espermatozoides mais viáveis, impedindo então a entrada dos espermatozoides que não são viáveis, dos mais fracos, né? A vagina. A vagina, ela é uma estrutura tubular, ela tem aproximadamente 10 a 20 centímetros, e ela é estendida cranialmente à prega vestíbulo vaginal. Ela vai ser encontrada ventralmente ao reto, ventralmente à vesícula urinária e uretra, e ela vai ter o contato lateral com a parede pélvica. Ela vai ser aí o órgão copulador. Ela vai ser também o canal do parto, e dentre as funções a gente pode colocar, né, a deposição de sêmen, que vai encaixar lá no órgão copulador, excreções de secreções cervicais, endometriais e tubáricas. Ela vai servir para guiar o pênis e fazer com que ele seja estimulado.
e também vai ser a passagem do feto no momento do parto. O vestíbulo, ele vai ser situado, então, ele é localizado entre a vagina e a genitália externa. Ele é situado no assoalho pélvico. Ele vai medir de 10 a 12 centímetros de comprimento. E ele tem a presença de glândulas vestibulares na sua parede. Elas vão formar secreções que vai fazer com que a umidade da mucosa do vestíbulo seja mantida. E para facilitar aí o parto e o coito. A vulva, né, é a terminação do sistema reprodutor feminino. Ela vai ser composta por lábios vulvares, a comissura dorsal, ventral e a junção mucocutânea. E função da vulva vai ser proteger a entrada da vagina, além aí de ser um órgão importante envolvido diretamente durante a cópula. O clitóris, ele é extremamente rico em terminações nervosas. Ele vai ser encontrado lá na fossa clitoriana. E essas terminações nervosas, elas vão fazer com que promova a égua uma sensação de prazer quando for estimulado. Agora falando dos lábios, os lábios maiores, primeiro, eles vão servir para fazer a abertura, para proteger a abertura da vagina. Ele é um tegumento rico em glândulas sebáceas e tubulares. Ele é um depósito de gordura e constituído por músculo liso e tecido elástico. Os lábios menores têm a mesma função de proteção da abertura da vagina. Porém, ele vai ser constituído por tecido esponjoso. No que tange a questão da semiologia do trato reprodutivo desses animais, que é de extrema importância para que a gente tenha um diagnóstico preciso de alguma possível patologia ou alteração nesse animal, a gente tem que saber quais as semiotécnicas corretas, né, de forma ordenada e assertiva, para a gente ter um diagnóstico mais preciso e até a informação correta desses animais quando a gente vai introduzir algum animal no rebanho, seja com a finalidade de ser uma égua doadora, uma égua receptora. É de extrema importância que se tenha um conhecimento semiológico do sistema reprodutivo desse animal. A gente tem que começar pela questão da anamnese, que é de extrema importância, e aí a primeira semiotécnica que a gente vai fazer, né, identificando esse animal, porque quando se trata de uma propriedade onde o número de animais é muito grande, a gente tem que se ter uma identificação precisa e objetiva desse animal, seja através da resenha, né, seja através de uma ficha clínica específica, enfim. É importante que se tenha o histórico desse animal, a gente levante isso com o proprietário, com o peão, com o tratador, com as pessoas que têm um contato direto com esse animal, sempre buscando a efetividade dessas informações para que as pessoas nos passem, né, o que realmente é a verdade, né? Que a gente sabe que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco as coisas para tentar ludibriar o médico veterinário e tentar ocultar algumas informações. Por isso que a anamnese ela é muito importante, principalmente esse levantamento dessa história desse animal. Com relação ao manejo, é extremamente importante a gente levantar qual que é o protocolo nutricional que esse animal está, qual que é o protocolo sanitário da propriedade do animal, se ele está com as vacinas em dias, como que é feito ali a limpeza do ambiente que ele está. Isso tudo é de extrema importância. Se esse animal já teve alguma patologia, qual que é isso tudo. É muito também importante a gente ressaltar que em muitas propriedades o médico veterinário responsável pela reprodução é diferente do que cuida da parte clínica. Então a gente tem que ter um alinhamento para ter informações precisas desse animal, né? Qual que é o manejo reprodutivo dessa propriedade, se é por monta natural, se é por
por inseminação, se esse animal é uma doadora, se esse animal é uma receptora, qual que é, né, quantos partos que esse animal já teve, enfim, qual que é o temperamento desse animal, o comportamento dele, se é um animal muito arredio, se é um animal muito estressado, isso tudo é interessante. Quais os fármacos que foram utilizados na propriedade, naquele período que é de praxe já de utilizar lá, quais as doses que eles utilizam, qual que é o perfil ambiental da propriedade. É muito importante a gente saber a relação de luminosidade com o período de dia, né? Qual que é o período de luminosidade durante o dia naquela propriedade, porque isso vai interferir no estro, né? Vai ser dividido aí na questão da fisiologia. O exame geral, é importante a gente saber o estado nutricional desse animal, o estado nutricional associado ao desenvolvimento corpóreo, se isso está aceitável, se não está, se está inferior ou se esse animal está com um estado nutricional superior ao que ele deveria estar. Isso é importante. O temperamento, novamente, se ele é um animal muito estressado, que isso pode interferir na questão do estro, enfim. E aí vem temperatura geral, a gente avaliar linfonodo, pele, anexo, mucosa, né, o exame convencional dos grandes sistemas de forma ordenada. Isso tudo é muito importante. A glândula mamária, a gente tem que avaliar o aspecto, né, dessa glândula, se ela está aumentada, se ela está diminuída, qual é o seu formato. Isso tudo é muito importante. A glândula mamária, ela nos diz muito sobre esse animal. No exame específico externo, a gente vai fazer, consiste basicamente na inspeção e palpação. A gente tem que avaliar se esse animal tem alguma distensão, alguma tensão abdominal, né? Se existe algum sinal de movimento fetal, se ele está tendo contrações musculares, se existe algum possível timpanismo. A gente tem que avaliar a região perineal desse animal, né? Ali a gente pode ver a imagem, deveria estar de luva, né? Mas não está. Avaliar a vulva, até mesmo a cauda, né? Posicionamento da cauda, se o animal está coçando, se vê se a cauda está um pouco danificada, enfim. Se existem alguns possíveis secreções, qual que é o aspecto, qual que é o odor, qual que é a quantidade, quando a gente fala, né, da qualidade dessa secreção. Se existem cicatrizes, se existem prolapsos, lesões, essas cicatrizes a gente consegue avaliar, esses prolapsos, às vezes ali nessa inspeção ali da região perineal da vulva, a gente já consegue até ver algum tipo de prolapso. Avaliar os ossos pélvicos, né? Fazer uma inspeção desses ossos pélvicos para ver se existe alguma possível lesão, alguma possível fratura, se eles estão posicionados de forma correta, né? A gente consegue ver aí o equilíbrio do animal, a gente consegue ver o posicionamento zootécnico dele para ver se está de forma correta. O exame específico interno, que vai nos dizer muito. A gente, em grandes animais, em éguas, a gente faz muito uso da palpação retal, né? Sempre abrindo mão do uso de luva. A gente usa ultrassom para nos auxiliar, né? Um exame complementar na palpação retal, para a gente ter uma avaliação mais precisa desses órgãos internos desse animal. Quando se trata de um animal gestante, a gente vai fazer um exame obstétrico, uma palpação vaginal, onde a gente pode estar avaliando o feto, a viabilidade desse feto, o tamanho desse feto, a posição dele, se está tudo corretamente, se não está. Os exames complementares, né? O raio-x, nem tanto, o ultrassom, como eu disse, vai nos dizer muito com relação a palpação retal como exame complementar e auxiliar na palpação. A endoscopia não vai ser muito o caso da questão da reprodução. A dosagem hormonal, sim, ela nos ajuda. Exames hematológicos e bioquímicos também dizem muito aí a respeito desse animal. É muito importante quando se fala de palpação retal, principalmente em égua, que seja feito, né, asepsia, que seja feito o uso de luva, de gel lubrificante, se conheça muito bem a anatomia desse animal, se conheça o posicionamento desses órgãos, que
que a pessoa consiga diferenciar muito bem, né, um útero gravídico de um útero vazio. Isso tudo é de extrema importância quando se diz com relação ao exame de palpação retal, que é o exame específico interno de maior eficiência para a gente estar avaliando esse sistema reprodutor feminino das éguas, né? No que tange a questão da semiologia, basicamente é isso, não é o foco do trabalho, então a gente quis só dar mesmo uma pincelada sobre a importância da semiologia e o que ela pode nos ajudar. Eu vou falar um pouco sobre fisiologia. A puberdade nas éguas ela ocorre mais ou menos 14 e 18 meses de idade, mas elas ficam fisicamente aptas aos 24 e 36 meses de idade. Nessa época da puberdade começam a acontecer os ciclos reprodutivos, com as alterações hormonais que são próprias dele. E nessa época o animal atinge o equilíbrio hormonal. O ciclo ele tem duração de mais ou menos 22 dias e ocorre uma ovulação a cada 21, 22 dias mais ou menos durante o período reprodutivo, que ocorre em épocas de maior luminosidade do ano. Essa luminosidade ela estimula o eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal. Aí aqui são alguns dos hormônios que participam desse eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal. O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, ele é responsável por estimular a hipófise a liberar o FSH e o LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele estimula o desenvolvimento folicular e estimula também a secreção do estradiol. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele estimula a maturação do folículo e ovulação. Faz a manutenção do corpo lúteo, que é responsável por liberar progesterona. Nos equinos, ocorre uma liberação gradual do LH, com pico após a ovulação, e depois ele regride gradualmente em alguns dias. O período do estro é de 7 a 9 dias, com ovulação nas últimas 24 a 48 horas. É uma fase de predominância estrogênica e nessa fase a gente vai ter um ou mais folículos dominantes. A égua aceita o garanhão, tem atividade folicular intensa e há um aumento da produção de estradiol pelas células da granulosa. E esse aumento do estradiol é responsável pelos sinais do cio. Ocorrem também alterações do endométrio, que ficam com camadas mais espessas. O diestro é o período após a ovulação, tem a presença do corpo lúteo, que é responsável por produzir a progesterona. A progesterona prepara o endométrio para uma possível gestação. Esse corpo lúteo ele fica presente até momentos antes do parto. No caso em que não ocorre a gestação, o endométrio libera prostaglandinas, que são responsáveis pela lise do corpo lúteo, isso por volta do 15º dia do ciclo, mais ou menos. Na gestação, os eventos endócrinos eles têm que ser coordenados. E o sucesso da gestação depende da placenta, né, e a síntese e metabolismo de hormônios e nutrientes pela placenta. Ela tem duração de mais ou menos 330 a 340 dias e a progesterona é o hormônio responsável pela manutenção da gestação. O ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, ela faz a luteinização dos folículos no primeiro terço da gestação. Tem a presença do corpo lúteo. Mantém os níveis de progesterona até a maturação da placenta e depois ela cai a partir do 120º dia,
porque ocorre a degeneração dos cálices endometriais. A progesterona, ela faz a manutenção da gestação. A partir da 5ª semana, ocorre um segundo aumento da sua liberação, que coincide com o início da produção da gonadotrofina coriônica. Nos equinos, a placenta ela produz uma enzima que chama 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, que converte os esteroides em progestágenos. Isso no terço médio e final da gestação, por isso há um aumento da progesterona. E no último mês da gestação, essa progesterona cai bruscamente dias ou horas antes do parto. E a gente tem também o hormônio da gestação, a prostaglandina, que nos equinos o embrião ele tem capacidade de secretar esse hormônio. Ele estimula as contrações miometriais e é responsável por facilitar a expulsão do feto. 24 horas antes do parto tem aumento do estrógeno, que aumenta a expressão de ocitocina miometrial para favorecer o início do parto. As éguas são poliéstricas estacionais de dias longos, ou seja, apresentam maior atividade estral em determinada época do ano, que é entre a primavera e o verão. Durante este período de estação reprodutiva, elas apresentam vários ciclos estrais. Isso ocorre devido às características fotossensíveis da espécie. Devido à luminosidade, o sistema neuroendócrino é ativado através do eixo hipotalâmico-hipofisário gonadal, desencadeando assim a atividade reprodutiva da égua. Com o aumento do período de luminosidade, um estímulo nervoso é captado pela retina e transportado através do nervo óptico para o núcleo supraquiasmático, em seguida para o gânglio cervical superior, atingindo a glândula pineal, que por sua vez diminui a produção de melatonina. O hipotálamo leva à produção de GNRH, que atua na adenohipófise liberando os hormônios folículo estimulante, FSH, e luteinizante, o LH. O FSH estimula então o desenvolvimento dos folículos ovarianos, que produz estrogênio, proporcionando o máximo desenvolvimento do folículo e consequente pico de estrogênio próximo à ovulação, o que leva a égua ao cio. Esse pico de estrogênio permite a receptividade do garanhão pela égua. O ciclo estral. O ciclo estral é definido pela fase do estro, que é a fase folicular, que pode durar de 3 a 8 dias, e é dominada por um ou mais folículos, pelo estrógeno, pelos sinais comportamentais de cio e pela receptividade da égua com o garanhão, definido com alguns comportamentos, como, por exemplo, a elevação da cauda e excreção de urina com odor característico, contraindo a parte inferior da vulva e expondo o clitóris. Já na fase de diestro, que é a fase luteina, dura em média 15 dias e é dominada por um corpo lúteo, pela progesterona e apresenta sinais comportamentais que indicam a ausência de receptividade da égua ao garanhão, como a baixa das orelhas, ela pode morder e dar coices. O anestro ocorre nas estações de outono e inverno, onde o dia apresenta menor luminosidade. Sendo assim, a ovulação é ausente e a atividade folicular é mínima. Manejo reprodutivo associado ao bom manejo nutricional, às boas instalações e boas práticas de manejo sanitário influenciam diretamente na reprodução. Os equinos possuem características reprodutivas como período de cio e estação de monta, e também alguns fatores secundários relacionados que vão interferir na estação reprodutiva. Existe uma forte relação entre o fotoperíodo e a ovulação dos equinos.
para que tenha uma reprodução de boa qualidade, tem que se atentar a alguns fatores na hora de seleção dos garanhões e das éguas. Os garanhões precisam ter 3 anos ou mais, um bom temperamento, saudável, com aparelho reprodutor funcional, apresentando qualidade de sêmen. Tem que ser feita análise quantitativa e qualitativa, ter uma boa genética e morfologia. Já para a escolha da égua, a partir de 3 anos aos 5 anos, tendo preferência até os 18 anos no máximo, que seja saudável, aparelho reprodutor funcional e boa conformação da vulva, boa habilidade materna, boa genética e morfologia. A vida reprodutiva, ao redor dos 36 meses de idade, é a melhor escolha, pois a égua já tem um equilíbrio hormonal e desenvolvimento físico suficiente para levar a uma gestação a termo. A fêmea equina é um animal poliéstrico estacional. Ela apresenta certa inatividade ovariana no período de pouca luminosidade no inverno. A atividade ovariana é mais intensa nas estações de primavera e do verão, que começam em setembro, outubro. Consequentemente, maior índice de fertilidade ocorre neste período. A eficiência reprodutiva da égua está, portanto, também ligada a outros fatores, como luminosidade, nutrição e temperatura. A disponibilidade alimentar afeta de forma geral a atividade sexual, e a luminosidade, juntamente com a temperatura, provoca, devido ao maior desequilíbrio nos níveis hormonais, maior ou menor funcionalidade ovariana, desde o anestro até a ciclicidade dos estros. No período do ano de transição de inverno para primavera, a fêmea desloca-se progressivamente de um período de inatividade para um período de atividade ovariana e pode apresentar estros prolongados ou irregulares antes de ocorrer a evolução. A época, geralmente, de escolha para a reprodução está na dependência da região, da convivência com o criador, mão de obra, disponibilidade de pastagens e, sobretudo, da atividade sexual da fêmea, que é o mais importante na hora da reprodução. A detecção do cio é de grande importância para identificar qual o momento correto para a cobertura. Para fazer a cobertura na égua, é preciso ter certeza que ela está no cio. Caso contrário, além do desperdício de sêmen ou desgaste do garanhão, ela poderá desenvolver lesões e infecções uterinas, pois a cérvix estará fechada e o endométrio com poucas células de defesa. Os métodos reprodutivos utilizados. A monta a campo. As éguas são soltas com garanhão durante toda a estação de monta. Cada garanhão pode cobrir de 15 a 25 éguas. Algumas vantagens são a alta taxa de fecundação, de 80 para cima, pouca mão de obra, bem-estar animal, que é o mais próximo do habitat natural. As desvantagens são: não se sabe a data da cobertura certinho, há risco de acidentes e é preciso um controle sanitário bom para que não haja disseminação de doenças. Já na monta controlada em piquete, a égua em si é colocada junto ao garanhão. Nesse sistema, o garanhão pode fazer de 1 a 2 coberturas por dia, com descanso de 1 dia na semana. As vantagens são controle das datas de cobertura, possibilidade de intervenção em caso de brigas, possibilidade de realizar higiene prévia, utilização racional do garanhão. A desvantagem seria o maior risco de acidente. Esse sistema é uma boa escolha para animais experientes e não agressivos. Já na monta dirigida, a égua é preparada para a monta, limpeza da vulva, cauda enfaixada, imobilização com peia, uso de cabresto e cachimbo se necessário. O garanhão é levado até a égua para realizar o salto, com cabresto ou cabeçada. As vantagens são o controle da data de cobertura, possibilidade de intervenção, uso racional do garanhão, segurança para funcionário e animais. Já as desvantagens seria maior utilização de mão de obra e baixo grau de bem-estar do animal, principalmente para a égua, que é contida de forma dolorosa. Temos também inseminação artificial, que refere-se ao processo de deposição do sêmen no sistema genital feminino através de manipulação artificial e no momento adequado visando a fertilização do óvulo. E tem a transferência de embriões. Consiste na coleta de um embrião de uma fêmea doadora geneticamente superior
e transferência deste para uma fêmea receptora encarregada de levar a gestação a termo. Algumas patologias reprodutivas mais recorrentes em fêmeas equinos podem ocorrer durante a gestação ou no puerpério. O puerpério é o período em que ocorre mudança no útero pós-parto e vai até quando o útero fica pronto para uma nova gestação. Nele, ocorre a eliminação de restos fetais, que na égua dura de 15 a 90 minutos pós-parto. Nessa fase, pode ocorrer endometrite, retenção de anexo fetal. A retenção de placenta em égua pode ocorrer em 2 a 10%, com consequências mais sérias. Seu ocasionamento pode vir de 3 fatores principais: esforço insuficiente para a expulsão, falha do descolamento da placenta, que pode ser ocasionado por inflamação, imaturidade placentária, desequilíbrio hormonal ou deficiência imune, e o fechamento mecânico, como obstrução da cérvix, por exemplo. Outra condição que pode ocorrer são os processos infecciosos que causam aborto, natimortalidade e perimortalidade, como a placentite, endometrite, miometrite, perimetrite e metrite, que dependem do tipo de micro-organismo infeccioso, que geralmente são as bactérias, como Streptococcus, que já estão presentes na microbiota normal, mas que podem migrar e se tornar oportunistas. O momento gestacional que adquire infecção, geralmente no último terço da gestação. A infecção bacteriana ocorre por via ascendente, vinda de alguma região do trato reprodutivo, por exemplo, grandes lábios, cérvix do útero, e se instala no útero. Também pode ocorrer placentite focal crônica. A infecção pode ocasionar a expulsão do feto em diferentes fases de gestação. As infecções bacterianas são a causa mais importante de aborto e natimortalidade em equino, podendo chegar a 68%. Outros agentes infecciosos que podem causar aborto são os vírus, como herpes vírus tipo 1 e 4 e vírus da arterite viral dos equinos. Os fungos também podem causar, como os aspergilos fumigados e os protozoários, como o neosporo. Alterações anatômicas também podem ser causa de aborto, como, por exemplo, alterações umbilicais, como torção, estrangulamento, alteração de placenta também, com atrofia de vilosidade placentária, separação placentária prematura, hipoplasia das vilosidades placentárias, que é uma cicatriz fibrosa que é decorrente de endometrite severa. Outra complicação que pode acontecer é a gravidez gemelar, porque a placenta não vai possuir vilosidade e vai afetar a nutrição dos fetos. E também, outra complicação que pode ocorrer é a malformação congênita. Não são todas as patologias que citei aqui, mas a grande maioria citada em artigos são essas, né? Principalmente as infecções bacterianas. Agora, concluindo nosso trabalho, a gente entende que o manejo reprodutivo das éguas é de caráter bem específico e mantendo as suas particularidades características. Então, a eficiência deste manejo, a eficiência do desempenho sexual está intimamente ligada a fatores como a luminosidade, a nutrição, a temperatura e o próprio local onde estão instalados esses animais. A oferta alimentar, a nutrição, vai influenciar diretamente no desempenho sexual. A luminosidade associada à temperatura também pode provocar um desequilíbrio nesses níveis hormonais e que provoca uma instabilidade nos ciclos. Então, entendido isso, a gente conclui que se faz extremamente necessário a execução de um excelente manejo nos pilares base, como manejo nutricional e sanitário. E assim a gente pode adaptar o nosso manejo reprodutivo para um melhor êxito. Então, a gente observa que também é extremamente necessário que a gente compreenda que para a gente melhorar a eficácia, para a gente melhorar essa gestão produtiva, esse desempenho sexual, é essencial que a gente compreenda também e conheça intimamente a anatomia, a fisiologia e a endocrinologia desse animal, da égua. Obrigada. E agora está aqui para vocês algumas das nossas referências bibliográficas. Mais uma vez, obrigada.